Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início ao último painel deste primeiro dia do 9º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional, que tem sido promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT, assim como pela USP, em especial pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, por meio do seu Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário. Nós teremos 3 dias de congresso, e o primeiro dia foi espetacular. Nós tivemos 4 painéis, 2 na parte da manhã e outros 2 agora na parte da tarde, que antecedem este, que é o 5º painel do dia, em que nós tivemos questões super atuais e que nos demonstram como o direito tributário internacional é de extrema relevância para a reconstrução de países em desenvolvimento nesse período pós-Covid. Esse congresso ainda é realizado nessa modalidade online, e assim como outros painelistas que estiveram aqui hoje, faço votos também que seja a última edição nesta modalidade full online, e que nas próximas edições nós possamos nos encontrar pessoalmente. Neste painel, nós teremos um formato diferente dos painéis anteriores. Aqui, nos painéis anteriores, nós tivemos palestrantes brasileiros e estrangeiros que apresentaram as questões que consideraram mais relevantes a respeito dos temas para os quais eles foram convidados. Neste painel, nós teremos este time incrível de painelistas que irão se dedicar, talvez, às questões mais complicadas, que são aquelas questões que foram apresentadas pelos participantes do Congresso. Então, durante cada painel, todos os participantes, todos os congressistas tiveram a oportunidade de apresentar questões, provocações, dúvidas, opiniões no Q&A. Muitas das vezes não é possível que os palestrantes enderecem tais questões. Por isso, nós introduzimos nessa programação, ao final de cada dia, um painel assim como este, um painel em que nós iremos atender a demanda dos participantes, International Taxation on Demand, em que nós iremos enfrentar, nós iremos endereçar essas questões trazidas pelos participantes no painel do Q&A. Então, o que nós teremos agora é um debate em que nenhum dos participantes preparou slides, porque as questões foram trazidas hoje. E nós aproveitamos para fazer o convite, ou mesmo a provocação, para que todos os nossos quase 700 inscritos neste congresso, no segundo e no terceiro dia, façam mais perguntas. No decorrer de cada painel, participem, coloquem as suas perguntas no Q&A. Tais perguntas serão endereçadas ou no próprio painel, ou no último painel do dia. Nós teremos um painel, assim como este, de Q&A, no segundo dia e no terceiro dia. Eu, particularmente, acho que este painel é um dos mais divertidos de todos, porque nós iremos enfrentar as dúvidas de todos os nossos colegas que estão aqui participando. Claro que muitas das dúvidas foram endereçadas pelos próprios painelistas, obviamente, mas aqui nós teremos as dúvidas e as questões trazidas, ainda quentinhas, por todos vocês. E, para esse painel tão especial, nós teremos aqui um time de peso. Qual é este time? Cada um dos painéis que antecederam este aqui foi composto por um mediador. Vocês tiveram a oportunidade de ver isso. Esses mediadores, a quem nós agradecemos imensamente, têm se dedicado há meses para organizar os painéis que vocês já assistiram. E agora, esses mediadores, que são mestrandos e doutorandos, tanto do IBDT, do nosso mestrado profissional em Direito Tributário Internacional e Comparado, do IBDT, como do mestrado e do doutorado da USP, agora voltarão aqui ao palco para participar como debatedores. Então, já foram apresentados a vocês, faço apenas algumas menções para agradecer novamente a presença. Nereida Horta, que abriu o primeiro painel de uma forma brilhante. Nereida, nossa mestranda do mestrado profissional do IBDT e que tem uma carreira conhecida por todo o mercado jurídico de enorme brilho. Nereida, muitíssimo obrigado pelo seu trabalho no Congresso e por essa participação de agora também. Leonardo Pignatari, que não está no Brasil nesse momento, que fala de Viena, participou aqui do nosso segundo painel, está fazendo seu doutorado no Largo São Francisco e agora conduz algumas pesquisas na Universidade de Viena.
Gabriel Besbate, doutorando também pela Universidade de São Paulo, e Cláudio Tartarini, que nós tivemos agora há pouco, mestrado profissional do IBDT. Nós já temos um time de peso com esses nossos mestrandos e doutorandos, mas também convidamos alguns outros colegas para participar desse último painel. Professor Marcos Lívio, professor da UERJ, magistrado de longa data, com uma obra extensa em tributação internacional e agora realizando um trabalho magnífico como membro do CNJ, trabalhando aí em relação em algumas possíveis reformas que nós teremos no nosso sistema jurídico e que se juntará a nós aqui nessa discussão. Marcos, muitíssimo obrigado. Doris Kanen, muitíssimo obrigado pela participação também, nossa pesquisadora do Núcleo de Pesquisas do Mestrado Profissional do IBDT, também tem uma carreira brilhante em Big Four, em outras instituições, e que agora também se juntou ao CNJ nessa missão de fazer um direito tributário melhor. Marta Leão, nossa grandíssima professora do Mestrado Profissional de Direito Tributário do IBDT, além de ser professora também do Mackenzie, e também é membro do Conselho do IBDT, e Vitor Polizelli, meu sócio do escritório, professor do mestrado profissional do IBDT e também coordenador da pós-graduação em Direito Tributário Internacional aqui do IBDT. Nós também teremos mediadores neste painel. São 2 professores colaboradores do mestrado profissional do IBDT que, no decorrer de todo o dia, estão organizando essas questões que foram trazidas no Q&A dos painéis anteriores. Isabel Caliche, professora do IBDT, e Ramon Tomazella. Ramon, Isabel, muitíssimo obrigado pelo trabalho de hoje. Eu passo a palavra a vocês para que vocês conduzam agora os debates. E eu não vou me conter. Eu sei que meu papel aqui hoje é de presidente do painel, mas eu vou, se vocês me permitirem, em algum momento, roubar o tempinho de alguém para fazer também algumas provocações aqui hoje. Muitíssimo obrigado, pessoal. Bom, boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui hoje, enfim, depois dos painéis brilhantes que a gente assistiu no decorrer do dia. E, então, a nossa tarefa aqui hoje é fazer uma contextualização daquilo que foi discutido nos painéis e trazer as principais perguntas que surgiram e algumas foram respondidas durante o painel e algumas não foram. Então, a gente vai trazer a discussão e essa discussão vai ser focada principalmente para os principais pontos das apresentações feitas. Então, eu vou começar comentando um pouquinho sobre o painel 1, no qual a gente discutiu a tributação internacional da economia digital nos países emergentes, considerando os artigos 12A e 12B da Convenção Modelo da ONU e outras questões. Nesse seminário, na primeira parte, em que a gente teve ilustres professores participando de alguns países emergentes, como Brasil, Rússia, e também comentários sobre alguns países da África, se tratou principalmente das medidas unilaterais adotadas por esses países para se implementar a tributação da economia digital. E foi passado um breve relato de todas essas medidas unilaterais que cada uma dessas jurisdições adotaram. E a gente teve, no final, o comentário do professor Baez, que brilhantemente contextualizou e trouxe questões como a crítica que se faz pela própria OCDE no DST, dos países deverem parar de aplicar de forma unilateral o DST, ele coloca de forma brilhante que isso foi um reflexo da própria política da OCDE. E também traz uma outra questão que a gente vai tratar nas perguntas a seguir, que é como que a nova arquitetura do Pilar 1 e do Pilar 2 podem conviver conjuntamente, tá? Então, então essa primeira parte do painel 1 foi tratada pela exposição focada nas políticas unilaterais. E aí a gente teve uma segunda parte,
desse painel, no qual se entrou na questão do artigo 12A e 12B da Convenção Modelo da ONU. E aqui também a exposição foi muito interessante, porque cada um dos países trouxe a sua experiência com relação a esses artigos, e depois foi apresentada uma visão crítica no sentido da importância desses artigos para a gente ter essa tributação dos serviços técnicos e dos serviços digitais automatizados, como é a sistemática da proposta da ONU e quais as críticas que ela pode receber nessa divisão que foi feita entre artigo 12A e 12B. E diante desse contexto, desses pontos que foram levantados no primeiro painel, eu vou colocar agora a primeira pergunta, e a gente vai, assim, vai ter um painelista respondendo, mas, ao mesmo tempo, a gente está aberto aqui para a intervenção dos demais, para a gente produzir um debate acalorado durante todo esse painel. Então, a primeira pergunta é a seguinte: o Brasil incluiu os serviços automatizados na definição de serviços técnicos constantes da Instrução Normativa 1455 de 2014. Porém, para usar a definição interna no âmbito dos tratados internacionais, haveria necessidade de reenvio ao direito interno, e essa previsão consta apenas de uma instrução normativa. Nesse contexto, seria interessante para o Brasil incluir o artigo 12B? Ficou comigo essa pergunta, eu vou iniciar aqui. Obrigado, professor Luiz Flávio, pela introdução, muito obrigada, e realmente foi brilhante, o painel 1 foi ótimo, e todos os outros, fechou realmente com chave de ouro, o painel do Cláudio também, gostei muito do primeiro dia, foi muito bom. E muitas perguntas foram trazidas no meu painel, e de fato é o que o professor André Baes falou, você coloca várias opções, ninguém sabe, cada um vai usar a arma que quer, né? E é o que a gente tem aqui, essa pergunta muito bem esclarece, a gente tem uma definição de serviços técnicos na instrução normativa, e os novos tratados trouxeram uma outra definição. E aí, como é que eu faço com isso? Bom, começando que a instrução normativa, ela é uma orientação da Receita para o contribuinte, aplicar ou não, enfim, se ele concordar ou não, utilizando pelo princípio da boa-fé, normalmente você se usa da instrução normativa para se valer do seu dia a dia, né, para seguir as suas atividades. Então, o artigo 17.1, inciso 1, a linha A, ele diz o seguinte, que são serviços, deixa eu pegar aqui, bom, são considerados serviços técnicos, né, os serviços que têm serviço técnico, tem prestação de consultoria, e ao final ele coloca serviços decorrentes de estrutura automatizadas com claro conteúdo tecnológico. Enquanto que os tratados que incluíram o artigo 12A, que é o caso dos que foram promulgados dos Emirados Árabes e da Suíça, eles incluíram o que diz o 12A, que fala any service of a managerial, technical or consultancy nature, que claramente foi inclusive dito isso no nosso painel, não consta serviço digitalizado. E como até testemunha ocular, o professor André Baes, ele comentou, eu estava em Viena quando foi dito que não estaria inserido no 12A, tanto que o ano passado veio o 12B para incluir. Então, a instrução normativa, para nós que estamos dentro do país, e não falando em relação a tratado, a gente pode aplicar ou não. Pelo princípio da boa-fé, o contribuinte pode acatar essa orientação. Em relação ao tratado, não tenho essa abrangência, e não dá para você considerar que está lá dentro, com exceção do protocolo Argentina e Brasil, que praticamente copiou o que está nesse inciso. Mas o que eu convido todo mundo, até pela minha prática, ora, quando eu falo em serviço digital,
Eu acho que é importante a gente conhecer e entender o que tem em cada serviço, o que é visível lá dentro. Pode ter uma transferência de fórmula, de processo, aí nesse caso a gente vai estar diante de royalties. Pode ter algum serviço, alguém prestando algum serviço, e aí você tem que conhecer bem o contrato e entender algo que seja visível, e um indivíduo, sei lá, fazendo alguma customização, ou alguma instalação mesmo, um serviço, ou mesmo de assistência técnica, verificar se isso está lá nesse contrato, né, no caso concreto. Uma questão que está clara no dossiê é que se o indivíduo, isso até o professor Rodrigo Maito deixou claro no nosso painel, se o indivíduo estiver adquirindo serviços digitais, que aí se presta para streaming e cloud computing, está fora do dossiê. Então, não se aplica o dossiê, é outra análise que você tem que fazer. E no caso de serviço de propaganda, que é o serviço mais proeminente nessa economia digital, ele não estaria abrangido, até porque, no caso do dossiê, você só aplica se o devedor estiver no estado da fonte. E no caso do serviço de propaganda, o que acontece, normalmente uma empresa lá fora, prestando um serviço para alguém que está, lá fora também, mas tendo um usuário aqui dentro. Então, da forma que estão colocados esses serviços, eles seriam difíceis de capturar. E aí, novamente, eu acho que é importante verificar se dentro desse serviço de propaganda tem alguma customização, tem alguma pesquisa ou algum trabalho, algum serviço que eu poderia considerar como serviço técnico, porque eu acho muito difícil, dentro da economia digital, você ter algum serviço sendo prestado e ele, dada a especificidade da área, né, tecnologia, ele não ser considerado um serviço técnico. Então, respondendo a sua pergunta, a gente precisaria, assim, do artigo 12b para poder incluir os serviços digitais. Obrigada, Nereida. Algum comentário? Vamos passar para a próxima pergunta. Ainda com relação aos artigos 12A e 12B. Nos casos dos acordos de bitributação sem artigo 12B, como aqueles assinados pelo Brasil, o argumento de que o artigo 12A não alcança os serviços digitais ainda é juridicamente relevante? Qual a relevância dos comentários da ONU e podemos usar os parallel treaties para limitar o alcance do artigo 12A? Eu vou pegar essa então, né, Isabel? Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês e ter passado também uma tarde agradável na qual a gente já ia discutindo entre nós aqui boa parte das questões. Então, vamos tentar reproduzir aquilo uma parte do que a gente já discutiu hoje. É importante deixar claro aqui que esse tema, primeiro, ele apresenta muitas sutilezas e muitos detalhes, né? Nós estamos falando só de artigo 12, 12A, 12B, e estamos, por hora, ignorando o 14. E eu quero lembrar que o artigo 14, ele apresenta grandes armadilhas. Muitos tratados brasileiros permitem a tributação na fonte, simplesmente na presença de uma fonte de pagamento brasileira. Há que se fazer uma diferença entre os tratados que têm essa função, aqueles tratados que têm prestador de serviço pessoa jurídica e muitas outras coisas. Então, o artigo 14, né, ele paira sobre essa discussão aqui. Vamos tirar ele de lado um pouco. Para os demais artigos, né, de fato, agora com os novos tratados brasileiros e com essa possibilidade de um artigo 12b, eu imagino que o ato declaratório da Receita Federal, aquele que manda passar pelo 12, depois pelo 14 e só depois pelo 7, né, aquele que, de fato, abandonou a possibilidade de artigo 21, ele precisa ser reformulado. Onde é que o 12A, por exemplo, que é o artigo 13, né, do Tratado Brasil-Suíça, se enquadra? Eu faço análise antes do 12, concomitante ao 12, né, como é que a gente estipula isso? E aí, de fato, ao falar de serviços digitais, que é o tema do artigo 12b, eu acho realmente muito difícil enquadrar esses serviços como royalties no artigo 12 dos tratados que não têm 12A e 12B
especialmente porque não estamos falando de serviços que envolvem transferência de tecnologia. Os serviços digitais do 12B são serviços de propaganda digital, fornecimento de conteúdo digital, cloud computing, né, computação na nuvem. Essas coisas não envolvem transferência de tecnologia, são serviços de mero consumo. E nós estamos fazendo uma discussão no nível dos tratados, nós não estamos fazendo uma discussão no nível da legislação interna, fique bem claro também, porque na legislação interna, é verdade que o conceito de serviço técnico automatizado surgiu depois e surgiu mediante instrução normativa, mas é bom lembrar que o imposto de renda na fonte brasileiro, que está na lei, ele incide sobre rendimentos. Né? A legislação de 1958, 73, né, muito antiga, simplesmente fala rendimentos e pode até tornar qualquer discussão sobre o que significa serviço técnico automatizado ou não uma discussão em vão. Então, enfim, acho que no nível interno essa discussão é mais difícil. No nível dos tratados, a gente está aqui diante de um tema que foi muito esmiuçado nos comentários, né? Como o professor Andrés Baez deixou claro hoje cedo, quando desenharam o artigo 12A, estava-se buscando trazer para o campo dos tratados os serviços técnicos que são serviços prestados por seres humanos. Os serviços, no contexto dos tratados e no contexto da OCDE, dos comentários e tudo mais, sempre estamos falando de algo que envolve prestação de serviços por seres humanos, né? Então, o 12A ele vem nesse contexto, ele não envolve serviços que não têm seres humanos. Os serviços que não têm seres humanos, que são serviços digitais, ficaram de lado e só surgiram agora no 12B. E os comentários da ONU são super detalhados sobre o que está dentro e o que está fora. Claro, tem alguma possibilidade de discussão, mas há muita especificação. E, nesse caso, não faz sentido querer fazer um reenvio ao direito interno, ou seja, a instrução normativa brasileira não tem relevância na discussão dos tratados brasileiros que não tem artigo 12B. O tratado brasileiro que não tem 12B, na verdade nenhum deles tem, né? Não permitem a tributação por serviços digitais. Essa é a minha opinião, jogo aqui para a gente discutir. Algum outro comentário? Bom. Bel, eu não posso deixar de fazer uma provocação, não tem a ver com o nosso tema de agora, mas o Supremo Tribunal Federal, ele julgou a incidência de ISS em relação a todo e qualquer tipo de software. E quando você lê o voto do ministro Toffoli, ele diz, bom, incidiria o ISS, afinal de contas, qualquer software, ele terá alguma atuação humana, portanto, seria um serviço. E eu tenho o artigo 12B agora da Convenção Modelo da ONU, em que trata de serviços automatizados. Então, nem todo prestação via software envolverá atuação humana. Então, aqui eu tenho um próprio diálogo com essa decisão do Supremo, que vê que todo e qualquer software terá, em alguma medida, atuação humana, com a Convenção Modelo da ONU, que nos demonstra que um dispositivo da Convenção Modelo é necessário, pois uma série de atividades serão automatizadas, não terão atividade humana. Então, me parece, ao menos, que essa decisão do Supremo pode ser datada. Teremos, talvez, alguns softwares que não terão essa atuação. Que para ISS não precisa ser serviço técnico, né? Eu acho que esse adjetivo, em relação ao ISS, para o IR-fonte, ele precisa, né? É só isso que eu queria dizer. Eu só queria comentar, dentro disso que o Luiz Flávio propôs, né, que como é engraçado, porque o ministro Toffoli argumenta todo o seu voto no sentido de que ele estaria em conformidade com as normas de direito tributário internacional. E, enfim, essa conformidade talvez não seja aí tão atual com relação às normas que a gente tem hoje, né? Então, embora ele use esse argumento, talvez ele não use o argumento de forma tão atualizada. Só para voltar brevemente aqui para o ponto do Vitor, né, e da questão dos parallel treaties, acho que um ponto que é interessante nessa discussão é que, como o Baez colocou, né, o 12A em si ele não tem uma limitação. A limitação veio para os comentários que tentaram excluir os serviços rotineiros. Então, se a gente analisasse só
sob a perspectiva do 12A e levasse em consideração até o que a Nereida colocou em relação à nossa definição de serviços técnicos na instrução normativa, o fato de existir uma regra distributiva específica em outros acordos de bitributação, mas não naquele que está sendo analisado, não deveria limitar o escopo daquele tratado, porque a gente tem algo que está só nos comentários e os outros tratados são acordos paralelos e que tem que ser utilizados como elemento de interpretação com reservas, pelo fato de que cada acordo de bitributação é único e foi objeto de negociações e concessões recíprocas entre os Estados, né? Então, existir em tese uma regra distributiva específica para serviços automatizados não deveria limitar o alcance de uma definição que existe na lei interna e que poderia ser utilizada como reenvio integrativo com base no artigo 3.2 dos acordos de bitributação. Mas aí eu acho que o ponto que interconecta essas duas questões é o fato de que, primeiro, existe muita resistência em relação ao reenvio integrativo, porque cada estado tem sua definição doméstica e isso pode levar a um conflito de qualificação, então é melhor privilegiar a interpretação autônoma. E segundo, que um tribunal, de uma forma geral, analisando esse tema, ele vai olhar, olha, se existe um comentário dizendo que serviços rotineiros e serviços automatizados estão fora do escopo do 12A, e se existe uma regra distributiva como a 12B, e o Estado decidiu não incluir na negociação bilateral, é porque ele não quis tributar essas situações, e essas situações passam, então, a ser abarcadas pelo artigo 7º. Então, embora os tratados paralelos eles tenham que ter o seu efeito relativizado, numa situação concreta, num julgamento de um tribunal, isso pode acabar tendo uma grande influência no desfecho do caso, né? E eu acho que, Ramon, aqui também vale lembrar a crítica que foi feita a essa divisão do 12A e do 12B, que vai na linha do que você colocou, que, enfim, o que foi discutido é que deveria ser suficiente o 12A, e se não tivesse sido feito o 12B posteriormente, bastava mudar os comentários. Então, foi feito a seguinte colocação, que quando se fez o 12B, se matou o 12A, porque seria muito mais fácil que a alteração tivesse sido implementada, aumentando o escopo do 12A, só mudando o comentário que havia sido feito. Enfim, vamos lá para a próxima pergunta. Os artigos 12A e 12B da Convenção Modelo da ONU buscam assegurar a tributação de serviços prestados por empresas da economia digital, em especial por parte de países em desenvolvimento. Mas, pelos exemplos dados pelos palestrantes, parece haver poucos tratados assinados com essa inclusão com economias de países desenvolvidos. E aí se questiona, há outra utilidade para essa política, para além de efetivamente permitir a tributação na fonte da economia digital, como, por exemplo, buscar moderação em políticas tributárias internacionais lideradas pelo OCDE? Se eu puder responder, vamos lá. Eu gostaria de fazer uma colocação muito mais ampla do que o escopo da pergunta. Primeiramente, me parece que a jurisprudência ela indicia uma alteração, a jurisprudência do STJ, isso não pode ser desconsiderado. O STJ devolveu um processo para o TRF3 para analisar o contrato. Isso, a meu ver, sinaliza, indicia que o STJ vai revisar essa tese. Então, se nós pudéssemos falar que a matéria está decidida pelo STJ, eu diria que ainda não. Eu diria que foi aberta uma aresta e o tema vai voltar à discussão em breve. E por que isso? Simplesmente porque os contratos atuais se tornaram altamente complexos e altamente híbridos. Não se pode, hoje em dia, quando se fala em economia digital, separar claramente o que é prestação de serviço ordinário, o que é prestação de serviço técnico e o que seria, por exemplo, o serviço digital automatizado. Isso requer uma análise muito mais complexa. A Nereida comentou a questão da análise contratual e por isso, eu traria aqui uma outra reflexão para responder a pergunta, né? A doutrina do professor Alberto Xavier, pilar da tributação internacional no Brasil, quando ele afirma que serviços técnicos só poderiam ser tributados se envolvessem em transferência de tecnologia,
A pergunta que eu deixo aqui já para debate é se isso ainda está rígido à luz da economia digital. A economia digital se tornou uma realidade, a própria economia, e afirmar que só há serviço técnico se houver transferência de tecnologia, isso eclipsa uma discussão muito mais profunda, que é o próprio conceito de serviço digital automatizado. Então, eu afirmaria hoje, né, que à luz assim, de novos modelos de negócio, à luz da realidade da economia digital, essa tese ela precisa ser reinterpretada, ela precisa ser revista. Por quê? Porque quando nós falamos do artigo 12A e 12B, não podemos deixar de falar na tributação, na política fiscal brasileira adotada nos últimos 30 anos, pelo menos. Né? E qual é a política fiscal brasileira? E só para fazer aqui uma remissão à intervenção da Nereida, e do Vitor, quando eles comentaram que as ienes, se fôssemos considerar a iene para interpretar os tratados, estaríamos fazendo reenvio. Eu vejo de uma forma diferente, porque a política fiscal brasileira de interpretação de tratados por parte da autoridade administrativa, ela é trintenária a respeito de considerar o protocolo suficiente para tributar essas rendas. A instituição normativa ela veio tão somente como um esforço de argumentação ao que já estava posto, a uma prática da administração tributária de interpretar a rede de tratados do Brasil. Então, falar simplesmente que isso levaria a um reenvio me parece uma interpretação um pouco legalista, né? Que também estaria fora do esquadro da política fiscal brasileira. Com relação à pergunta especificamente, artigos 12A e 12B, o artigo 12B, ele ainda não é muito recente, né? Tem um ano praticamente, então nós não temos exemplos na rede de tratados do Brasil quanto à sua aplicação. Eu desconheço até a renegociação de tratados que envolvam o artigo 12B, mas, por hora, nós não poderíamos dizer que há resistência. Ou seja, se a rede de tratados ainda não evoluiu, ainda não foi repensada ou renegociada com base no dispositivo, eu entendo que não se pode dizer que há resistência à sua implementação, pelo menos no Brasil. O artigo 12A, continuando, o artigo 12A ele foi uma surpresa em 2017, o artigo 12B ele foi uma outra surpresa recentemente, ele foi uma resposta ao projeto BEPS 2.0 da OCDE, mas, para mim, assim, no meu entendimento, surpresas positivas. Por que surpresas positivas? Porque, do campo de vista do pragmatismo, a solução proposta ela é muito mais simples. Ela simplesmente mantém a atual rede de tratados e não se agarra a propostas milaborantes da OCDE. Propostas milaborantes que nós sabemos que o próprio Pilar 1, o cálculo do lucro residual do Pilar 1, ele não trará quase receita nenhuma para o Brasil. Quase receita nenhuma para os países em desenvolvimento. Salvo engano, 2% do lucro seria realocado na jurisdição de consumo. Ou seja, movimentar toda uma rede de tratados, entrar numa seara de tratados multilaterais, como foi o MLI, e um insucesso, porque o Brasil não assinou, isso é muito mais complexo que fazer uma alteração numa estrutura que está posta com um desenho conhecido por todos os operadores do direito, pelo menos no Brasil. Então, eu vejo que as soluções são boas, elas devem ser aplicadas. Eu entendo que o Brasil, até para fortalecer a sua política fiscal e de interpretação de tratados, ele deve renegociar os seus tratados, trazendo segurança jurídica para o judicionado e evitar que essas questões sejam decididas pelo Poder Judiciário. Então, isso seria bastante salutar, o Brasil renegociar os seus tratados para incluir o artigo 12B. E, gostemos ou não, a Convenção Modelo da ONU, ela trouxe uma realocação das regras distributivas. Ou seja, na ausência de qualquer manifestação da OCDE e dos países desenvolvidos
no sentido de redistribuir receitas, a ONU tomou uma iniciativa e só por isso já seria válido nós encararmos o artigo 12b como uma iniciativa proposta. É lógico, né? Por si só, isso não vai mudar a arquitetura da rede de tratados, o artigo 12b. Eu acho que a intenção da OCDE, da ONU, não é fazer isso. O impacto dessa alteração ela será mínima na rede de tratados do Brasil e de outros países subdesenvolvidos, mas, pelo menos, o Comitê de Especialistas da ONU mostrou que resolver a maioria das preocupações da economia digital não precisa nos deixar com regras labirínticas, complexas, Pillar 1, Pillar 2, e inviáveis do ponto de vista da política fiscal brasileira de negociação dos seus tratados. Hoje vemos que o Brasil só tem 37 tratados e a nossa política é essa, é só celebrar tratados aonde interessa a economia brasileira. Eu teria essas considerações a fazer, ficaria extremamente feliz em ter aí contra-argumentos para aprofundar aqui o painel. Muito obrigado, agradeço imensamente ao professor Luiz Flávio, ao professor Chueire e ao professor Rodrigo Maito pelo convite para participar desta sessão. Bom, a gente passa a palavra para o Gabriel e depois para o Cláudio, para tecer alguns comentários, lembrando que a gente está controlando o tempo para dar tempo de passar por todas as perguntas. Por isso eu vou rápido. Não, só um ponto que eu gostaria de trazer, de novo, muito rapidamente, é que a gente não pode confundir serviços técnicos com transferência de tecnologia com serviços tecnológicos, né? Então, foi até um ponto que foi trazido pelo Vitor, na maior parte das vezes, os serviços tecnológicos, eles trazem uma utilidade, são um consumo, né? São um consumo para aquele destinatário. Enfim, se a Receita qualifica isso como serviço técnico, é importante deixar claro também que os comentários da Convenção da OCDE são claros no sentido de que serviços técnicos, sem essa transferência de know-how, não são cabíveis e não podem ser qualificados no artigo 12. Né? Então, era só esse comentário rápido que eu queria fazer. Cláudio. Eu queria fazer um comentário rápido, né, a respeito da pergunta, né, sobre o 12A, 12B, a sua implicação aí, mesmo que ele não se transforme em artigo nas convenções com países desenvolvidos, por exemplo, né, no futuro, nas negociações. Acho interessante a pergunta, porque nas negociações, né, no Tax Committee da ONU, né, onde o representante da Argentina e da Índia lideraram o movimento para a produção do 12B, é interessante que alguns países envolvidos criticavam o acordo e queriam postergar a conclusão do mandato anterior, né, do Tax Committee, lá da ONU, né, no Comitê de Experts, né, na verdade, a expressão Tax Committee de outro órgão. Então, o Comitê de Experts, é interessante que o argumento era, olha, se ficar entendido que existe um 12B, então isso pode ter implicações preocupantes, e o argumento de países, de representantes como o da Índia e da Argentina era, mas para isso virar texto, né, ou seja, para isso isso tem que ser acordado, né, vocês não são obrigados a acordar isso em seus tratados. Mas aí o comentário era o seguinte, a resposta, né, tudo bem, mas isso fica parecendo que há um consenso mundial de que esse tipo de artigo ou esse tipo de retenção na fonte poderia ocorrer. Quer dizer, então, parece sim que, acho que o 12A, na pergunta, questiona se isso pode ter alguma outra utilidade. Parece sim, parece que o fato até de estarmos discutindo isso no Congresso reforça um pouco essa ideia, né? Fica parecendo que tem caminhos alternativos ao Pillar 1, outras soluções, por exemplo, seguindo o caminho apontado no 12A, 12B. Leonardo. Obrigado, Isabel. Bem breve o comentário. Acho que essa relação do 12A e do 12B nos mostra um pouco que, normalmente, o A vem antes do B, e, no caso, acho que o B está vindo antes do A. Me parece, particularmente, que o 12B é uma manifestação política da ONU em relação aos trabalhos da OCDE. Diferentemente do 12A, os trabalhos para o 12A, a Tributação Internacional do Serviço, começaram lá em 2007.
E apenas na Convenção Modelo de 2017 nós tivemos a inclusão do 12A. Então, o 12A vem, como o professor Andrés Baez colocou, de um caos em que cada país adotava uma solução e a ONU decidiu sentar e colocar o 12A como uma forma de uniformizar e teve um relativo sucesso na inclusão desse dispositivo. Por outro lado, o 12B foi uma proposta que foi colocada pelo Comitê de Expertos da ONU em junho de 2020. No final de julho foi apresentado o primeiro draft e em outubro foi aprovado. Isso tudo no meio de uma pandemia. Então, me parece que a proposta do 12B ela foi muito mais uma surpresa pela velocidade com que ela foi proposta, com a velocidade com que ela foi redigida e aprovada. Então, acho que os dois processos são bastante diferentes e por isso que nós temos essa confusão atual. Obrigada, Leonardo. Considerando o avanço do tempo, eu vou ser direta, só passar um breve highlight do que foi discutido no painel 2, no qual o tema foi dilemas da residência fiscal, nômades digitais, home office e outras situações. Nesse painel, a gente teve a participação do professor Ricardo Maris, no qual ele trouxe as regras de residência fiscal para pessoas físicas no Brasil. Da professora Valéria, que daí também, de forma paralela, trouxe as regras para a residência fiscal de pessoa física na Argentina. E ela trouxe um ponto interessante, que era a questão da verificação do status do residente de um novo país de residência, mostrando que a Receita Argentina ela vai averiguar se a pessoa realmente está residente em outro estado. Depois a gente teve a apresentação da professora Marta Castellon, que focou na presença de empregado em outro estado, se isso geraria a presença da empresa nesse outro estado, se haveria um deslocamento da residência fiscal da empresa, na qual ela discutiu todos os requisitos para se averiguar ou não se um funcionário, um empregado em home office, considerando o cenário da pandemia, faria com que haveria um vínculo, um desenvolvimento, um nexo tributário com o estado em que ele estaria desenvolvendo esse trabalho. E, para isso, ela examinou todos os critérios de estabelecimento permanente. E, por fim, a gente teve a apresentação do professor Pistone, no qual ele analisou a questão do local da atividade também, da mesma forma que a professora Marta, mas com uma abrangência maior, como um nexo tributário objetivo. Feitas essas breves colocações, eu vou ler as duas perguntas que a gente tem com relação a esse painel, para que sejam endereçadas conjuntamente agora por dois panelistas. A primeira pergunta é: os estados devem reduzir o tradicional prazo de 183 dias para lidar com os nômades digitais? Pergunta número 2. Como atribuir lucros em caso de home office e se esse seria um critério para ver pertença econômica? Na ausência de regra de força de atração e lucro adicional, além de remuneração do empregado, é possível dizer que há pertença econômica? Eu passo a palavra a Doris e ao Leonardo para tratarem dessas duas questões. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de primeiro agradecer aos professores Luiz Eduardo Schwede, Luiz Flávio Neto e Rodrigo Maito. É uma honra participar desse congresso e principalmente desse painel, que é um dos mais instigantes. E também um privilégio ser pesquisadora do IBDT. E eu quero aproveitar para parabenizar não só pelo congresso, mas como pelas diversas iniciativas inovadoras que o IBDT vem realizando, dentre elas, como o professor Luiz Flávio indicou no início, um painel como esse que permite o debate de diversas questões, né? Então, como o tempo é curto, sem mais delongas, eu vou inverter aqui as perguntas feitas pela Isabel, começar falando da questão do home office, né? Então, eu trouxe aqui um pouquinho do direito comparado, para não retornar aos conceitos trazidos ao longo do painel. Vamos ver um pouquinho da prática, como os países vêm tratando o home office. Então, exemplos, Nova Zelândia, Irlanda e Reino Unido,
eles falam que o local onde a pessoa está trabalhando em home office não seria o suficiente para a configuração de um nexo de tributação. Essa pesquisa foi feita pela OCDE, né? Só dando um passinho atrás, a OCDE deu uma orientação de que o home office não deveria ser um nexo de tributação na época do Covid-19, onde as pessoas estavam impossibilitadas de sair do local onde estavam, né? De pegar um voo para voltar, enfim, para o lugar do seu trabalho. Então, Reino Unido, Nova Zelândia e Irlanda se manifestaram, como eu acabei de falar. Tá? A Índia fez uma manifestação mais restrita, ela queria verificar a impossibilidade de sair do país, e isso foi tudo no caso do Covid, né? Que seria algo temporário. Mas o home office se estendeu. Então, o que é que os países vêm falando? Mesmo no caso de permanência pós-Covid, o home office sozinho não é o suficiente para configurar ou um estabelecimento permanente ou qualquer nexo de tributação. Teria que, como na maioria das questões tributárias atuais, né, verificar caso a caso. E o que é interessante, qual é a análise interessante para a gente fazer, independentemente da posição que a gente se encontra, como advogados, fiscais, julgadores, seria eu acho que um ponto que chama atenção é uma liberalidade da empresa, o funcionário realizar o home office, ou é uma obrigação? Então, é algo que foi estabelecido na pandemia e a empresa ou o gestor, por liberalidade, deixou o funcionário continuar assim, seja para cuidar de um filho, seja por uma questão de economia de tempo de deslocamento, ou é uma empresa, como várias vêm fazendo, que deixou de ter uma grande estrutura física e adotou home office de vez. E a gente vê as duas coisas acontecendo, né? Então, eu acredito que essas perguntas são interessantes. Outra pergunta interessante, que era feita até antes da pandemia e quando tinham menos casos de questionamentos nesse sentido, é quem é a pessoa que está trabalhando de casa? É o diretor? É o sócio? É uma pessoa que toma decisões? É uma pessoa que vincula a empresa, né? Ou é um funcionário que não tem esse poder de vinculação? Qual é o trabalho que essa pessoa faz? E aí, na minha concepção pessoal aqui, seria essa a análise a ser feita também para a questão econômica. E aí a gente chega também para a questão da tributação pessoa física, desse funcionário, né, desse diretor e dessa pessoa que estaria em home office, porque, afinal, as regras estão sempre atrás do movimento social, né? E eu acho que o home office é um excelente exemplo disso. Agora, vindo mais para a questão da pessoa física, a pergunta dos 183 dias. Globalmente, é uma preocupação muito grande. Todo mundo pergunta, e os 183 dias, como é que fica? Mês passado, eu publiquei no Jota um artigo com o Edgar Gomes, onde a gente fala justamente de questões de residência no Brasil, e a gente fala que os 183 dias é uma preocupação grande e um mito também, porque aqui, por exemplo, ele é aplicável ao estrangeiro com visto temporário. Então, ele não tira a obrigação tributária no Brasil daquele que tem visto permanente. Só um parênteses, o visto permanente mudou de nome, é chamado hoje de autorização de residência deferida por prazo determinado. Deram um nome mais pomposo para ele. Então, esse já tem vínculo com o Brasil na data da chegada. Outro ponto que é interessante desses 183 dias diz respeito aos brasileiros que saem do país, né? E saem do país sem cumprir com obrigações acessórias, a comunicação de saída, a declaração de saída, e esses brasileiros, né, que são a sua maioria, a gente até viu exemplos recentes na mídia sobre questão de tributação de brasileiros que foram ocupar cargos de diretoria no exterior, né? Então, mesmo se saem com ânimo definitivo, eles podem ter problemas pela falta de compliance, tem jurisprudência nesse sentido. Tá? E aí a gente chega nos nômades. Os nômades, em tese, na prática, eles viajam por aí, como o nome diz, com visto de turismo, e ficam pouquíssimo tempo em cada lugar. O controle desses vistos e dessas pessoas, na prática, é bastante complicada. Né? E considerando também o mundo pré-digitalização,
todo mundo tem um CPF, um taxpayer number em algum lugar no mundo. Então, a gente imagina que, do ponto de vista prático, essa pessoa vai ter um nexo de tributação no país onde ela tem o CPF, onde ela tem o taxpayer's number, onde em algum momento ela teve uma residência, e a gente realmente vê que tem problemas de compliance na prática, como do mesmo jeito que tem no Brasil, no exterior tem também. Então, assim, são mais perguntas e provocações do que respostas, né? A gente tenta aqui trazer algum direcionamento. E sobre a questão específica aí dos nômades digitais e de novos vistos e comentários adicionais às perguntas feitas pela Isabel, eu passo ao Leonardo, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Doris. Boa noite a todos. Não sei se o Gabriel quer fazer algum comentário em relação ao que a Doris falou. Eu vou aguardar, Léo. Obrigado. Beleza. Então, o mundo dos nomes digitais traz enormes desafios, não apenas na qualificação dos rendimentos desse grupo de pessoas, que acabou crescendo muito com a pandemia, mas também em relação a questões de residência. Então, a OCDE, durante a pandemia, soltou duas manifestações, uma em março de 2020, ou seja, logo no início do Covid, e outra em janeiro de 2021. Nessas duas manifestações, a OCDE basicamente disse que a situação do Covid é muito improvável que o Covid vai alterar a situação do residente para fins de tratado. O problema dessa manifestação é que, considera-se que existe um tratado, o que no caso dos nômades digitais é bastante improvável, já que a maior parte dos nômades digitais vão para as ilhas paradisíacas, então é o famoso escritório na praia. E outro problema é justamente que minimiza a mobilidade de trabalho, que é uma realidade não apenas surgida no decorrer da pandemia, mas que já vem de longos anos. Não à toa, em 2016, o Fundo Monetário Internacional verificou que há um mercado de residência e cidadania. Esse mercado, inicialmente, estava restrito a pessoas abastadas. Por exemplo, uma cidadania na França valia a pequena monta de 10 milhões de euros. Por 10 milhões de euros, o cidadão ou a cidadã poderia se tornar francês. Atualmente, o nômade digital não é mais uma pessoa abastada que vai morar em outros lugares para ter um novo estilo de vida. Pode ser um sujeito comum que resolve ter uma melhor qualidade de vida e o seu trabalho permite. Os estados parecem que, eu acho interessante colocar para levantar o debate, alguns estados a gente vê iniciativas interessantes nesse aspecto da residência para nômades digitais. Um exemplo em 2014, a Estônia introduziu um sistema de residência eletrônica. Por esse sistema, você paga de 100 a 120 euros e entre 3 a 8 semanas você se torna um residente fiscal na Estônia. Esse mesmo país também trouxe um Digital Nomad Visa, então um visto para nômade digital de forma a atrair e evitar, como a Doris falou, que essas pessoas fiquem apenas com um visto de turista e ao arrepio de qualquer da legislação tributária do Estado. Croácia, e aqui a legislação croata é interessante porque ela dá uma isenção. Então ela fala, qualquer cidadão que venha para a Croácia e more na costa da Croácia por até um ano é isento do imposto sobre a renda. Então uma isenção sobre o imposto sobre a renda do nômade digital. Um outro exemplo interessante na Grécia. Caso queira mudar para a Grécia, também curtir as praias gregas, você teria um desconto de 50% do imposto sobre a renda, sob determinadas condições. Então vejam que os estados vêm ainda que no campo migratório, mas com implicações tributárias, vêm buscando se adequar a essa nova realidade, ou ao menos atrair, legalizar esses números digitais que parece, como a Doris bem colocou, ficam ao arrepio de tudo, não são residentes em lugar nenhum, não recolhem tributo em lugar nenhum.
Um ponto brasileiro que é interessante de colocar, para passar a palavra para o Gabriel e para o Ramon na sequência, é que o Brasil também entrou nesse campo de iniciativas. Então, em setembro do ano passado, o Conselho Nacional de Imigração criou um visto específico para o nômade digital. E é interessante que essa resolução ela traz uma definição de nômade digital. E traz que o nômade digital deve provar que ele é um nômade digital de acordo com documentos listados nessa resolução. Então, o nômade digital, basicamente, é a pessoa que trabalha remotamente de um estado, mas ela é nacional de outro estado, tem vínculo empregatício com outro estado. Então, única relação com o estado em que ela está situada, naquele exato momento, é o fato de estar trabalhando remotamente. Não teria nenhum vínculo econômico ou familiar com aquele local. E uma outra novidade que nós tivemos, essa mais no campo trabalhista, mas que indiretamente referendou a atividade do nômade digital, é a MP 1108 de 2022, do final do mês passado, que traz mais um arcabouço para essa atividade do nômade digital, que parece estar ao arrepio dos estados, mas que alguns estados vêm buscando positivar essa dificuldade, essa mobilidade do nômade digital, que me parece um problema muito maior do que o home office. Antes de eu entrar na outra questão, acho que, Gabriel, Ramon, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma provocação, acho que é interessante, porque depois eu vou tratar mais do artigo 15, aí é um pouquinho diferente. Leonardo, Não, é bem... desculpa Isabel. interromper, desculpa, Gabriel, só para a gente olhar, prestar atenção no tempo que a gente tem a parte dos painéis 3 e 4, tá? Então, talvez seja o caso da gente, enfim, Ramon, porque são várias questões e a gente tem questões complexas para serem endereçadas. Então, se a gente puder, em alguns minutos, endereçar o que falta para já passar ao Ramon, eu pediria essa gentileza. Mas eu não entendi, a gente fala rápido ou não fala e vai para a próxima? Acho que sim, acho que faz os comentários finais e passa para o Ramon. Não, ótimo. Não, essa questão do nômade digital, meu comentário é bem rápido. O estrangeiro, a gente sabe que tem regras objetivas, né? Então, ou eu entro com visto temporário, ou eu entro com visto permanente. O visto permanente foi extinto pela lei de imigração. Eu tenho hoje uma autorização de residência, que ela pode ser temporária ou ela pode ser por prazo definido ou por prazo indeterminado. No caso do nômade digital, ele vai entrar com visto temporário, seja turismo, seja visto de nômade digital, igual o Léo falou, ele vai entrar com visto em que ele automaticamente se enquadra na regra de temporário, e aí ele está incluído aí na regra de 183 dias, né? Ou seja, a partir do momento que ele cumpre esse prazo de 183 dias, a regra é objetiva, ele pode se enquadrar ou não como residente fiscal no país. E aí eu teria esse problema de ele ser considerado residente fiscal no país, exceto se eu consigo uma autorização de residência, né? E aí eu tenho a discussão se a autorização de residência, mas só com prazo indeterminado, na minha visão, ela pode ser equiparada ao visto permanente ou não. Né? Então, se eu não estiver nessa situação, ou seja, se eu estiver numa situação em que acontece hoje, ou seja, o nômade vem para cá, ele fica mais de 183 dias e cumpre esse prazo objetivo, na minha visão, não tem como não enquadrá-lo como um residente fiscal no país. E aí fica a questão se a gente tem que alterar esse prazo ou não. Isso de acordo com os advogados aí que trabalham com migração, isso é uma loucura. Né? E aí, eu, na minha visão, e aqui falando bem rápido também, eu não veria motivo nenhum para diminuir esse prazo, já que esse é um cara que vem, ele aluga um apartamento no Brasil, consome no Brasil, vai no supermercado, utiliza enfim, os nossos serviços, traz dinheiro para o país, porque ele está trabalhando. Então, era só esse ponto que eu queria trazer para essa discussão, sempre levando em conta que teve essa alteração na lei de imigração e a gente não tem mais a figura do visto permanente. Né? Bom, para a gente concluir e passar para o próximo, acho que fica claro que aqui a questão dos nômades digitais depende da posição de cada estado, né? Se ele quer atrair nômades digitais ou se ele quer eventualmente adotar regras mais rígidas. Se ele quiser adotar regras mais rígidas, ele pode reduzir o prazo de 183 dias para 90, adotar regras de visto menos flexíveis, colocar exit tax nas saídas de não residentes, nas migrações,
deixar o artigo 15 da Convenção Modelo com uma conjuntura diferente, não tributação exclusiva na residência, salvo se a remuneração for suportada ou se ele passar mais de 183 dias no estado onde ele exerce a atividade laboral. E se ele quiser atrair, ele tem esse caminho, né, de trazer, como o Leonardo falou, regimes específicos para atrair nômades digitais, por conta dos efeitos colaterais, né, benéficos que isso pode trazer. E a questão do PE, além de ver se a renda, se aquela residência está ou não à disposição do empregador, a gente teria que ver se há renda adicional a ser atribuída, porque se eu não tenho uma regra de força de atração no tratado, o mero fato de ter um estabelecimento permanente não significa que tem lucro atribuído àquele estabelecimento permanente. Então, se, por exemplo, eu mudar, eu trabalho numa região Oliveira em São Paulo, se eu mudar, montar um escritório em outro estado, trabalhar de home office em outro estado e continuar trabalhando para os mesmos clientes que eu trabalho no Brasil, não estiver desenvolvendo, não estiver atuando naquele mercado onde eu fiz uma presença estável, não vou ter lucro a ser atribuído e toda essa discussão se torna inócua, né? Então, eu preciso olhar se efetivamente há lucro a ser atribuído ao estabelecimento permanente. Dito isso, acho que a gente, por conta do tempo, pode passar, né, para o painel 3, que envolve os desafios, vantagens e desvantagens do padrão da OCDE no controle de preço de transferência. E eu não vou fazer um resumo, como a Bel fez por causa do horário, né, em relação ao que foi tratado. Eu vou presumir aqui que todos participaram e viram as discussões, mas basicamente, né, a gente viu que, de um lado, existe uma certa resistência, né, dos panelistas em relação à adoção do modelo da OCDE. Nós somos naturalmente conservadores e toda a adoção de uma sistemática nova de preços de transferência causa, né, uma certa preocupação, mas ao mesmo tempo a gente vê que, embora as regras da OCDE não sejam perfeitas, né, a gente tem todo o problema da avaliação dos ativos intangíveis, toda a dificuldade de alocação de sinergia e ganhos de escala, todo o contencioso que gira em torno das regras de preço de transferências da OCDE, mas o Brasil ficar na contramão, né, adotar uma prática que nenhum outro país segue, a gente também vê que pode ter efeitos nocivos, porque você vai na contramão do mundo e isso dificulta a inserção do Brasil nas cadeias de valor, né? E, então, dentro desse cenário, as questões que foram colocadas no Q&A envolvem, primeiro ponto, na discussão do Brasil junto ao OCDE, a previsão sobre o método que seria aplicado para as commodities, considerando discussões em torno do sexto método na OCDE. Então, como vocês sabem, a gente tem aqui no Brasil o PCI e o PSEX, e aí a questão é como ficariam os métodos de commodities nessa adesão do Brasil ao OCDE. Todas as questões aqui são meio especulativas, porque a gente não sabe muito bem como vai ser o sistema, mas se alguém quiser comentar aqui nessa primeira questão, fique à vontade. Vou falar rapidamente aqui. Eu vou pedir para o Léo me fazer a atenção aqui de novo. O tema dos commodities, né? Só muito rapidamente, nós temos que compartilhar aqui alguns pensamentos que a gente discutiu lá no IBDT, até por ocasião de um dos mestrandos que está se dedicando a esse tema. O método de commodities, né? Me incomoda um pouco chamar de sexto método, porque essa nomenclatura faz sentido quando a gente fala da Argentina, onde, de fato, ele surgiu como parágrafo 6, ou inciso 6 de alguma legislação, e daí surgiu esse apelido. Da maneira como a OCDE o recepcionou, o método de commodities é um método de commodities, ele é um PIC, ele é um comparable, né, um CUP, e é um PIC diferenciado, porque não é um PIC no qual se traz uma evidência de uma transação específica, se usa o preço de cotação em bolsa. É bom lembrar que a cotação em bolsa, embora seja muito provavelmente uma transação de partes independentes, você não sabe exatamente que transação foi aquela e quais são as razões, não dá para fazer uma caracterização, um delineamento da transação muito claramente. E outro ponto é a distância entre o preço de bolsa e a transação no mercado real. Porque o preço de bolsa normalmente não envolve uma entrega de commodities, né? Normalmente está se falando de mercado futuros. É bom lembrar o exemplo recente de situações do petróleo, né, em que as pessoas ficaram com o contrato de petróleo na mão e não sabiam o que fazer, não sabiam onde guardar. Então, o preço de bolsa não é o preço da venda que está acontecendo no porto, com transferência de produtos mesmo. Então, há uma grande dificuldade em aproximar uma coisa da outra. A legislação brasileira muito provavelmente vai continuar insistindo em desenhar melhor um método de commodities. É muito importante para a nossa economia, são um dos nossos principais
vetores, né, de exportação, mas ele depende de muito aprimoramento, especialmente com a adoção do princípio arm's length, ou seja, para poder trazer o preço de bolsa para o preço da transação real, são necessários muitos ajustes, e é necessário entender cada setor, cada mercado. Eu nutro determinadas curiosidades, né, se seria obrigatório, por exemplo. Hoje a gente tem uma situação em que ele é obrigatório. Necessitaria ser obrigatório? Não sei se precisa, porque, na verdade, ao se adotar o princípio arm's length, e sendo o preço de cotação de bolsa uma referência muito fácil, né, eu não duvido que ele seja, até se a legislação deixar livre, né, eu não duvido que ele vá ser adotado normalmente. Mas, sendo um elemento muito importante da nossa economia, o que eu acho mais provável mesmo é que a Receita Federal vai trazer uma lista dos principais produtos, e essa lista precisa sempre ser aprimorada, precisa sempre ser evoluída, para a gente ter o máximo de justiça mesmo no delineamento das transações. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Vitor. A próxima questão é: a Receita Federal teria hoje recursos pessoal e tecnológico para aplicação do arm's length segundo os estándares da OCDE? Considerando os custos para essa implementação, não há risco de generalização de safe harbors e APAs para seguir uma linha de simplicidade? Em relação a essa questão, no nosso painel hoje, no terceiro painel, nem se cogitou que a Receita Federal não tivesse, enfim, os meios para adotar as regras, internalizar as regras da organização aqui no Brasil, né? O foco, tanto dos painelistas internacionais quanto dos painelistas nacionais, sempre foi sob o viés dos contribuintes, das empresas, ou seja, se as empresas teriam ou não a capacidade necessária para internalizar e junto aos seus quadros, adotar essas regras e aplicar as regras, né, como elas são previstas aí na OCDE e que se pretende adotar no Brasil. Então, eu tenho uma opinião bastante firme sobre isso. Eu entendo que a Receita Federal ela tem, sim, capacidade e meios para verificar quais são os comparáveis. O Brasil, a Receita Federal brasileira era super digitalizada, né? Brasil e México, por exemplo, são exemplos aí para outras jurisdições, ou seja, as administrações tributárias de ambos os países, ou seja, aqui a gente envia escrituração fiscal digital, escrituração contábil digital, a gente tem o sistema do SPED, tem capacidade para armazenar e coletar esses dados, né, que são necessários para identificar se eu tenho um comparável ou não. Os funcionários da Receita são funcionários que estudam fora, são funcionários que fazem programas de LLM fora, se internacionalizam, se interam sobre as regras. É lógico que a gente tem um gap aí como o professor Paulo Aires falou hoje do painel, de mais de 20 anos em que essas regras são aplicadas ao redor do mundo e não são aplicadas aqui. Então, é lógico que no início, aí, nos primeiros anos, a gente vai, sim, sentir alguma dificuldade, mas eu acho que o problema está mais para os contribuintes, porque uma coisa que foi levantada hoje no painel também é a questão das obrigações acessórias, ou seja, a gente tem muita obrigação acessória, se gastam muitas horas para cumprir com obrigações acessórias no Brasil. Então, a minha preocupação e a preocupação que foi exposta no painel foi muito mais sobre esse viés do que sobre o viés da Receita Federal. Obrigado, Ramon. Obrigado, Gabriel. Vamos passar para o último ponto, ponto 4, né, por conta do adiantar da hora, que basicamente trata do Pillar 1. E a gente tem, né, várias discussões interessantes, né, em relação a uma nova realocação dos lucros residuais das empresas que estão faturamento acima de 20 bilhões, naquela parcela do lucro que excede 10% da receita. E a gente tem duas realocações, né? Dentro do Amount A, a gente tem uma alocação que foge do preço de transferência tradicional e vai para uma alocação baseada nos usuários, né, onde está o mercado, e no Amount B, basicamente dentro do preço de transferência, mais uma remuneração predeterminada para as atividades rotineiras de marketing e distribuição. E nesse contexto surgiram duas indagações, né, no Q&A. A primeira é se a implementação das regras do Pillar 1 poderia contribuir para a digitalização da economia, de forma a estabelecer
um nexo tributário para as atividades da economia digital no Brasil, considerando que as empresas podem ter presença econômica em determinada jurisdição sem presença física. Essa é a primeira. Eu já vou ler as duas na sequência também por conta do tempo. E a segunda é o esforço aplicado para a entrada do Brasil no OCDE e a adesão de suas regras internamente estariam em descompasso com os pilares 1 e 2? Eu vou fazer, então, um comentário breve e já deixo o Cláudio falar, porque o Cláudio era o moderador do painel, certamente vai poder fazer comentários melhores que os meus. Rapidamente, só com relação ao que o Vitor falou sobre commodities, eu queria fazer a menção de que na apresentação do dia 12 de abril, o Paulo Guedes foi muito, vamos dizer assim, fez uma promessa muito específica de que haveria, o Brasil abriria mão dessa, vamos dizer assim, dessa definição de commodities que a gente tem hoje, né, dessa legislação rígida, e iria ter uma legislação nova, apropriada para cada setor, com ajustes aí de comparabilidade. Então, a promessa, ela é muito ampla de que isso seria de fato implementado, né? Não que necessariamente no Brasil promessas em mudanças de legislação tributária realmente se tornem efetivas, mas a promessa posta na mesa é essa. Né? Com relação a pergunta aqui do painel 4, ela também é uma pergunta bastante especulativa, né? Enfim, acho que é óbvio que a finalidade é encontrar meios de tributar, né, essas atividades, ou vamos dizer assim, essas utilidades econômicas que tenham usuários no Brasil, ainda que o Brasil não seja a fonte, não seja a residência, né, desses serviços, enfim, dessas utilidades. Mas não tem uma resposta ainda efetiva para isso, e eu acho que todos os painelistas foram muito claros no sentido de que há uma insegurança jurídica muito grande, que embora a finalidade, o objetivo seja atingir essa meta, a gente ainda não tem como isso vai ser feito, de que forma isso vai ser feito, qual é a interpretação que vai ser dada a isso, se a gente vai conseguir de maneira global estabelecer esse tipo de standard, e se mais que isso, ainda que isso seja possível, se isso é bom para o Brasil, né? Eu acho que uma consideração que a professora Ana Cláudia Tume fez e que vale muito a pena ser trazida para o debate é se isso compensa em termos, inclusive, de receita, né? Porque, como ela disse, a gente tem aí algumas dessas atividades sendo objeto de tributação no Brasil, e a gente teria que abrir mão de parte dessa arrecadação para partir para esse novo modelo. E eu acho que vamos dizer assim, uma pergunta que fica, né, e eu fico triste de não poder dar uma resposta, porque não há aparentemente uma resposta, com relação aos painéis 13 e 4, com os painéis de hoje à tarde, é se a gente não vai estar trocando, vamos dizer assim, eu não vou dizer o certo pelo duvidoso, porque a legislação tributária no Brasil obviamente não é certa, mas o duvidoso pelo mais duvidoso, né, vamos dizer assim, aquela legislação que a gente já conhece e já tem algumas interpretações consolidadas com relação a ela, por novos estándares que a gente ainda não tem uma interpretação consolidada, que a gente não tem nenhuma segurança jurídica de como eles vão ser interpretados no futuro e se isso vai valer a pena, inclusive financeiramente, para o Brasil, né? E aí, uma questão que a professora Ágata disse no painel 3, né, no primeiro painel da tarde, é que ela não vê vantagem em termos de legislação de preço de transferência para o Brasil entrar no OCDE. Ela vê vantagens políticas, então que, inclusive, talvez a análise aí tivesse que ser mais do ponto de vista político, estratégico, do que do ponto de vista aí das vantagens tributárias que isso supostamente traria. Mas vou deixar o Cláudio comentar. Professora Marta, mas era na linha que você está comentando também, que eu ia comentar. É que eu fico ouvindo, né, os palestrantes, fica claro, né, exatamente essa dificuldade, né, são vários problemas, né, não sei se vou ter menos arrecadação, se vou ganhar alguma coisa com isso, é super complexo, não sei se os Estados Unidos, que é o próprio país que talvez tivesse o interesse de, por conta do Pilar 1, não ter, fossem retirados os digital tax europeus, quer dizer, dentro do acordo pensado, né, que envolve os dois pilares, ou seja, é muita incerteza para todo mundo, né, aparentemente, né? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto que acho que ficou claro na explanação de todos, né? Não é um assunto fácil. Outra coisa que deixou bem claro, que o Browner esclareceu, que o Pilar 1 foi ficando para trás, né, no processo de implementação, se a gente compara o Pilar 2 e o Pilar 1. O Pilar 2 tem a regra do Globo proposta no final do ano passado, e o Pilar 1 agora tem entrega, por exemplo, tem Cersei Rules aí sobre consulta, mas está um passo aquém e tem muito mais coisa para fazer e bem mais complexa, aparentemente. Já é complexo o Pilar 2, mas o 1 parece, consegue talvez ser ainda mais complexo
somente olhando para os sourcing rules. Então, acho que o comentário que tem a se fazer, acho que é isso, né? Quer dizer, bastante incerteza, não é fácil para países implementarem sistemas e uma reforma grande dos seus sistemas com toda essa dúvida, né? E se necessariamente passa por legislações longas, né? Que a gente sabe como é, tentamos fazer reformas recentes, todo mundo viu como é difícil, né? Assim, e passa, por exemplo, por uma Multilateral Convention, que até o Ramon já tem artigo sobre isso, ele comentou que o Brasil já teve, indicou as dificuldades, né, que o Brasil poderia ter por várias razões, né, quer dizer, uma Multilateral Convention, mas com outros países não assinando, talvez fique mais difícil ainda pensar os países aplicarem isso, né. E a última coisa que eu só queria dizer é que se a gente olha para as regras de fonte, as modelos de legislação doméstica de fonte, as Sussing Rules, se a gente vai olhar, a gente vê o nível de dificuldade que existe para aplicar isso na prática, mesmo para empresas multinacionais de grandes dimensões, as 100 maiores do mundo, né? Você vê as Sussing Rules, por exemplo, você teria que ter informações, que é o que o Browner destacou, né, que envolve até aspectos de dúvidas sobre privacidade e tudo mais, porque, por exemplo, alguém que distribua para uma empresa de mídia, que distribui para uma outra que chega até o consumidor, né? A Disney distribui para a Netflix chega até o consumidor, por exemplo. Hoje, não necessariamente a Disney sabe o usuário final do produto dela que ela está cobrando por exemplo, da Netflix. Vou dar um exemplo, né? Citei duas aqui, para não ser outras coisas. Mas acho que esse é o ponto. Então, isso envolve um grande desafio. Então, acho que ficou claro na apresentação de todo mundo que o Pillar One é uma grande dúvida em diversos sentidos, né? Para fechar aqui, antes de passar para a Doris, até fazer um contraponto um pouco à opinião que foi colocada pelos meus colegas, porque no fundo, assim, quando eu olho para o Amount A no Pillar One, ele não é uma questão de arm's length, né? O usuário, se eu pegar a empresa de tecnologia, pegar o Facebook, pegar o Ramon que está usando a plataforma, eles não são partes vinculadas. Eu não posso testar o Ramon, os ativos, riscos e funções que ele usa e tentar atribuir lucro para aquela jurisdição com base no arm's length tradicional, né? Então, isso já mostra que é uma alocação do lucro residual feita de uma forma que, por meio de uma nova regra. Então, isso já não conflita com os desenvolvimentos que estão sendo feitos em relação ao preço de transferência no Brasil. Segundo ponto, vai ter perda de arrecadação? O Brasil tributa com base em fonte de pagamento ou com base em OF em cartão de crédito nas compras internacionais. Quando a gente está falando de realocação onde a gente tem usuário, a gente não tem fonte de pagamento, a gente só tem usuários de plataformas, de mídia digital. Então, não necessariamente há uma perda de arrecadação para o Brasil numa situação como essa. O Amount B está dentro do preço de transferência, mas é um safe harbor para a atividade de marketing e distribuição, a mesma coisa que a gente já tem para os serviços de baixo valor agregado depois do BEPS, né, que a gente tem uma margem de 5%, então também não tem uma grande inovação aqui. E terceiro, ainda que o Pillar 1 não avance, o Pillar 2 exige que... Porque o que acontece? O Pillar 2 ele parte do balanço consolidado para garantir uma tributação mínima de 15% nos estados. Nos balanços consolidados, as transações intragrupos são eliminadas, porque você parte de um conjunto, né? Você não vê cada entidade individualmente. E daí o que o Pillar 2 fala? Olha, embora no consolidado as transações intragrupos sejam eliminadas, para efeito de cálculo da alíquota mínima, você vai ter que adicionar isso e de acordo com o preço de transferência, e de acordo com o preço de transferência da OCDE, e ainda mais, no mesmo intervalo arm's length. Você não vai poder, a gente sabe que arm's length é um range, mas você não vai poder usar o arm's length range, porque do contrário você transfere, você quer cumprir 15 em cada jurisdição, você transfere renda de um lado para o outro usando TP dentro do padrão arm's length, sem ter ajuste e garantindo a tributação mínima em outra jurisdição. Então eu acho que o Pillar 2, ainda que só o Pillar 2 seja aprovado, ele reforça que o Brasil tem que seguir para preço de transferências da OCDE. Então eu não vejo nenhuma contradição ou descompasso entre os projetos. E com isso eu passo para a Doris, para as considerações finais aí. Muito obrigada, Ramon. É um ponto bem rápido. Eu sei que esses temas vão ser discutidos ao longo do Congresso, mas assim, o que eu vejo de dificuldade até no Pillar 1, na questão da economia digital, é até um passo atrás, porque antes da gente dividir, né, a tributação e colocar os lucros do grupo empresarial numa fórmula e ver quanto vai ficar para quem, tem muitas coisas que a gente não sabe onde está o grupo empresarial, né? Então, se eu abro uma loja no metaverso,
uso essa loja para qualquer transferência, né? Então, eu estou lá, eu sou uma nômade digital, resolvo abrir lá de Cayman, e aí eu vou me mudando pelo mundo e aquela minha loja vai vendendo, né? Lícita ou ilicitamente, recebendo valores. É muito difícil. Eu enxergo isso como até um passo atrás e um grande exemplo das dificuldades que a gente enfrenta. Já numa empresa conhecida, empresa grande, conhecida, usada por todos, né? Então, a gente vê a dificuldade até de localização de um negócio já bem estabelecido, digital. E depois, lógico, a gente viu que que o sócio se manifestou, mas pensa nas pequenas e pensa na dificuldade da dificuldade de localização e na facilidade dessa transferência, né? Da grande portabilidade, não só dos negócios, como também dos valores. Então, é só esse comentário que eu queria fazer, e, enfim, obrigada mais uma vez. Vou devolver para o Ramon. Acho que agora posso passar para o Luiz Flávio, né, por conta do horário, para fazer o encerramento. É um painel que nós terminamos com aquele gostinho de quero mais, né? Com aquele gostinho de que a gente poderia continuar talvez até amanhã, às 8h30 da manhã, que é o horário em que nós já convidamos a todos que retornem para o Congresso, retornem virtualmente ao Congresso, que amanhã nós teremos o segundo dia. E nós falamos aqui hoje bastante sobre o Pillar 1 e o Pillar 2. Amanhã nós iremos, seguindo a ordem aqui de que o 2 vem depois do 1, amanhã nós teremos no primeiro painel apresentações a respeito do Pillar 2. Nós iniciaremos amanhã o Congresso às 8h30 da manhã, pontualmente. Todos os painéis têm sido, além de muito ricos em relação ao conteúdo, também bastante rígidos em relação ao tempo. Aqui nós nos permitimos alguns minutos a mais, tendo em vista esse debate vivo que está acontecendo, mas amanhã, pontualmente, nós começaremos às 8h30. Gostaria de agradecer a todos e a todas que fizeram este painel, assim como todos os colegas que participaram nos painéis anteriores. Aproveito também para agradecer a todos os patrocinadores e apoiadores do Congresso, sem os quais o Congresso não poderia acontecer. Muitíssimo obrigado a todos e até amanhã. Um abraço.